pudor em falar como esse deputado falou sobre Cristo, sobre Jesus, sem nenhum conhecimento, né? Como se ele tivesse sido preso, se não tivesse se ele próprio como Deus se entregue, enfim, mas paciência. Agora, esse deputado precisa se lembrar que a cassação, do ponto de vista legal, inclusive a cassação de mandato por plenário, ela é uma decisão de ordem política, político-administrativa. Foi isso, inclusive, que levou à cassação daquele deputado Mamãe Falei, lá no estado de São Paulo, Arthur que também, Duval. exatamente, o Arthur Duval, que também defendeu a mesma tese, exatamente a mesma tese, no sentido de que a cassação era ato extremo, de que deveria ter uma suspensão, porque a prática, o ato, a fala dele não tinha relação direta com a atividade parlamentar, e tudo isso é verdade. O que acontece é que essa cassação, pela legislação, ela tem um caráter político-administrativo. Então, se um deputado, para que ele tenha eficiência naquilo que ele defende, seja na esquerda, seja na direita, seja no centro, ele tem que ter um mínimo de capacidade de articulação política. Isso que esse deputado faz aí não tem. Mostra que ele é absolutamente ineficiente. Ou seja, ele é caro para os cofres públicos ser um deputado desse, que ele tem todo o direito de ter a posição dele, a posição de esquerda, de defender, só que tem que fazer isso minimamente dentro das normas, dentro das regras, para que a voz dele seja ouvida e não fique essa confusão gigantesca, ele chamando todo mundo de hipócrita, sabe? Ele já teve um processo de cassação, eu fui até contra o processo de cassação dele lá na Câmara Municipal, agora de novo isso mostra que assim, é o modus operandi dele. Ele é o deputado que gosta da confusão. Ele gosta desse tipo de situação para se promover politicamente. Só que ele está sendo sustentado com dinheiro público e ele tem, repito, o direito de ter as posições políticas dele, mas ele precisa ser minimamente eficiente e, para isso, ele tem que ter capacidade de diálogo internamente, porque, do contrário, não tem razão de ser para ele continuar na condição de deputado. Antes de eu continuar girando nossa bancada aqui, a gente teve um pequeno problema técnico no som para quem nos acompanha nas nossas plataformas digitais. Eu vou contextualizar novamente para fechar o sentido da notícia, porque segundo o blog Politicamente, um blog político lá da capital do estado de Curitiba, apurou que a defesa de Renato Freitas deve alegar ao conselho da Alep que o presidente da casa, o Adhemar Traiano, corrompeu o regimento interno da casa ao não assegurar o direito de fala do petista. Os advogados do Renato Freitas, então, vão sustentar ainda que a cassação de mandato é uma pena muito dura e que estão tentando reverter ali por uma situação de uma suspensão e não uma perda de mandato. Henri Viana Francês, vai lá. O deputado Renato Freitas é um bagunceiro contumaz. Fosse apenas esse caso, não seria tão grave, pelo menos é o que se diz. Mas não é apenas esse caso. Ele tem um efeito residual. Ele provocou com a turma dele a paralisação de uma missa, ele agrediu um idoso, ele teve altercação com policiais e foi preso, ele já foi pego com o carro da Assembleia passeando em dia de domingo com a família, ele tem um monte de broncas. E essa bronca é a segunda com, tipo assim, com motivo religioso, né? Muito tendenciosa contra fiéis, contra as pessoas, contra a religião, seja lá qual for. E dessa vez ele arrumou uma briga com uma pessoa da pesada, né? Que é o presidente da Assembleia. Ele arrumou briga com vereadora do PT, arrumou briga com vereadores, inclusive teve um mandato cassado, voltou, e agora desta vez não. Ele arrumou uma briga com o presidente da Assembleia. Aí o buraco, como se diz, é mais embaixo. Vai ser difícil dele se recuperar dessa, pelo que eu vejo, somadas as outras tantas razões que tem, porque ele é uma pessoa que não enaltece em nada os quadros da Assembleia Legislativa. Ele apenas prejudica os outros deputados com as bagunças que promove. Foi o próprio Renato Freitas, enquanto vereador de Curitiba, que também foi cassado? Sim, ele mesmo. Foi ele? E voltou. Edivaldo Magro. Voltou graças ao Barroso. O Lula recomendou Calma, que a gente, igreja tivesse dó dele. Edivaldo Magro. É importante reconhecer que todo o parlamento ele é um espelho da sociedade. E o Renato Freitas representa uma periferia, é negro, mas ele tem que modular um pouco a voz, acho que tem que modular um pouco o discurso
porque exatamente essa condição de minoria que atrai um certo ranço, né, dessa elite de perseguir as minorias. Mas, igualmente, é forçoso reconhecer que o Renato Freitas, ele eleva o tom demais, usa algumas palavras impróprias para aquele ambiente do parlamento, e nisso ele definitivamente não está só, portanto, não é uma exclusividade de Renato Freitas. Diariamente, em parlamentos municipais, estaduais e federais, se observa todo tipo de rancor, todo tipo de palavras impróprias naquele ambiente, que ainda que seja democrático, tem os ritos que devem ser seguidos. Mas Renato Freitas já teve problema lá na Câmara, cassado, voltou, elegeu-se deputado estadual, então não é uma figura tão pálida assim no cenário político, mas ele fala. O discurso dele é para os convertidos, né? Ele representa determinadas minorias e ele fala exclusivamente para essa minoria, que é um erro, né? É um erro assim de neófito, né? De estreante em política, que costuma fazer isso. Eu acho que seria adequado nesse caso que se chegasse ao meio termo, e eu acho que a cassação talvez seja um extremo, mas é importante ele começar a modular um pouco melhor o discurso dele e avançar, porque em política é a arte da articulação, né? Se você quer avançar em algumas das suas defesas, ele deve ter uma série de bandeiras, ele tem que negociar o avanço dessa bandeira. Não dá para trombar com o muro o tempo todo. Eu me lembro, e eu vou só recuperar uma história aqui, o Evandro Júnior, deputado estadual, talvez o mais jovem deputado estadual, carreira brilhante, em 2 mandatos de deputado, antes dos 25 anos, começou como vereador, e, em certa ocasião, ele trombou com o Nelson Justo, presidente da Assembleia. E foi muito difícil para ele, dar sequência ao mandato dele, exatamente por ter dado de dedo no então presidente da Assembleia Apesar de ter grife Legislativa. política de família. Não, né? sim, um baita, podia ser né? Tem uma trajetória fantástica, o menino Evandro Júnior, né? Então, lembro, né? Trabalhei com ele bastante tempo. Então, existem rituais dentro da Assembleia, a vida é feita de rituais, e dentro das Assembleias, dentro do Parlamento, existe todo um regimento interno, existe um protocolo a ser cumprido. Eu, sinceramente, não vi toda a circunstância. Me parece que o Renato Freitas teve a palavra interrompida pelo presidente e ele perdeu o tom ali, a modulação. Não, ele perdeu a razão. Se perdeu naquele momento em função daquele eles momento. Estavam voltando um projeto eu não de entendi lei muito que bem eu não lembro qual que a era. circunstância, tá? Mas o Renato estou Freitas era justificando. contra a aprovação, no caso. Estou justificando o Divaldo, comportamento. a partir do momento que você é desrespeitoso com uma pessoa da forma que ele foi ali, ele já perdeu total o direito dele. Não, concordo, e ele foi eu concordo. desrespeitoso não só com ele, com o presidente, foi com toda a Assembleia. Concordo. Vai lá, foi Regiane. desnecessário, só pontificando um pouco, colocando ele nesse cenário. Exato. Bom, justamente por ele ser essa personalidade polêmica em todos os aspectos aqui, parece que mês a mês ele vem com uma situação diferente, que a gente já está nesse limite de fala com esse senhor, né? Bom, Renato Freitas sim se vitimiza, pelo menos é o que apareceu ali. É extremamente mal educado, ou foi extremamente mal educado, desrespeitoso com tudo e com todos, inclusive com a gente que está ouvindo, né? Nós somos eleitores ali, elegemos, cada um aqui, acredito que elegeu um deputado ali, e também é para nós esse tipo de agressão aí que acontece. Sim, sendo rito, fazendo parte de protocolo, que a gente sabe que lá rola de tudo, que as palavras usadas também não são todas com por favor e muito obrigado, mas ele sim vem passando do limite, pelo menos é o que é mostrado aqui, né, Thiago, pra gente.